Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês novamente na nossa aula da pós-graduação em Estética Avançada da Faculdade do Futuro. Hoje nós vamos tratar de um tema que é relevante, extremamente relevante, né? Eu sei que quando a gente entra numa pós-graduação que envolve tanto execução de técnicas quanto estética, né? Praticamente, né, protocolos, técnicas, nós temos o intuito, né, de aprender e praticar essas técnicas, colocar isso em prática, né, nos protocolos aí dos nossos clientes, mas nós não podemos deixar nunca de discutir temas como o da aula de hoje, que são temas extremamente importantes, tá, até para nossa segurança profissional, que são assuntos regulatórios, tá? O tema da aula de hoje são, né, assuntos regulatórios. Vamos tratar da legislação, vamos tratar do que pode, o que não pode, bioética, biodireito, condutas e técnicas, deontologia, tá? E nós vamos, desse modo, respaldar vocês, né, da legislação, das normas vigentes no país, sobre o que vocês podem ou não, né, executar enquanto profissionais da estética, tá? Sempre há dúvidas com relação a esse tema. O que é bem compreensível porque a legislação ela é muito dinâmica, ela muda muito rápido. Então, alguns profissionais, né, pelos seus conselhos de classe, estão respaldados a fazer certos tipos de técnica, de procedimento. A lei pode vir, né, devido a algum mandado de segurança, o próprio Conselho de Medicina, que é quem mais rebate isso, né, pode cair, né, aquela legislação que nos permite aquela autorização, como pode voltar, como pode entrar coisa nova, é muito dinâmico, tá? Aconselho a vocês, enquanto profissionais da estética, a não acompanharem somente a evolução de procedimentos, de técnicas, de insumos, de ativos, né? Que é muito importante para a profissão, porque, né, é extremamente rápida também a evolução desses protocolos, mas também da legislação, para vocês terem respaldo profissional, ok? Eu sou o professor Hermínio, né? Não me apresentei no início da aula, mas acredito que já tivemos outras aulas aí. Pode ser que alguns estejam na primeira aula, nós ainda estamos, né, nos módulos teóricos do nosso curso. Eu sou o coordenador do curso, sou farmacêutico esteta e professor aqui da graduação, ok? Vocês terão outras disciplinas comigo e disciplinas práticas também, principalmente, né? Mais para o final do curso aí relacionados a injetáveis, tá? Que é o que eu mais me interesso, onde eu mais atuo, tá bom? Na aula passada nós discutimos desenvolvimento profissional, né? Eu disse para a gente escolher um nicho, escolher uma área de atuação, porque é muita coisa. É bom a gente focar em algo e se tornar referência, né, naquilo, ter expertise naquilo. Eu gosto de injetáveis, tá? Como farmacêutico, acho que é bastante compreensível também, né? Beleza? Tudo tranquilo? Alguém quer começar com alguma pergunta? Alguém quer discutir alguma questão que seja aí do curso, das nossas, da metodologia? Fiquem à vontade. Também durante a aula vocês podem ficar à vontade para isso. A aula está sendo gravada. Quem não assistiu agora, quem não está disponível aí, o faça depois, tá bom? Bom, vamos começar a nossa aula com bioética e legislação aplicada à estética. Questão complexa, né? Principalmente num mercado onde busca-se a beleza a qualquer custo, né? Obstinação pela beleza, fazendo com que o cliente perca a noção do que ele está fazendo, se coloque em risco, muitas vezes, e também do profissional que acaba agindo de forma antiética algumas vezes para poder vender procedimentos, né, e produtos também, ok? Então é um mercado agressivo, altamente competitivo, e nós vamos ter o conhecimento
E, obviamente, a ética, né, de saber o que devemos e o que não devemos fazer e praticar, ok? Isso é muito importante porque a sua manutenção, né, nesse mercado pode estar condicionada a isso, ok? A gente sabe que o marketing é muito importante, né? O positivo e o negativo também, né? Então, nós vamos ter esse momento aqui da aula de hoje para discutir legislação, bioética, conduta, norma, tá? E como o profissional de estética pode estar aí agindo da maneira mais correta possível consigo mesmo, com a sua formação, quanto com seu cliente. Bom, a referência é esse livrinho aqui, Bioética, Biossegurança, desculpa, Biossegurança e Bioética e Legislação em Estética, tá? É um livro específico de estética. É um livro meu, eu sou o autor desse livro. Ele foi feito para um curso de estética da Universidade Positivo. Nós utilizaremos o livro, né? Tenho ele online, vou postar para vocês aí de forma digital, em PDF, o livro lá nos módulos da disciplina, para vocês estudarem especificamente a questão da estética. Também tem microbiologia, tem outros temas de estética, tá, pessoal? Eu digo que é o livro melhor para a gente utilizar aí, porque é o único livro que eu conheço que reúne toda essa informação específica para estética, tá bom? Capítulo 8, o título é A Conduta Profissional sob a Ótica da Bioética, a relação do homem com o homem e com o mundo, tá? E importante vocês lerem esse capítulo, porque ele fala justamente disso que a gente está discutindo aqui, tá bom? Vou disponibilizar para vocês aí esse meu livro, tá? O e-book, né? A gente tem ele aí de forma fácil. Discuti isso aqui com vocês lá na aula inaugural, vocês se lembram? A partir do momento que a saúde estética, que a estética passou a ser considerada como saúde pelo conceito ampliado, porque trata de qualidade de vida, de autoestima, as pessoas passaram a procurar mais, os profissionais de saúde passaram a ter autorização, né, para realizarem certos tipos de atividades. Isso vem mudando também, né, vem aumentando, vem melhorando muito. Qual é a questão fundamental? Saber o que a gente está apto a fazer e qual exatamente a maneira de se fazer isso, sem que incorramos em falhas, né, em irregularidades e em crimes, porque o profissional vai ser punido, vai ser julgado por aquele de alguma maneira, né? Responsabilizado, beleza? Com esse aumento da, do mercado, da busca por maiores públicos e toda essa questão que envolve aplicação, né, execução de protocolos, venda de produtos, principalmente divulgação em rede social, antes e depois, nós temos que ter uma legislação muito mais efetiva no que diz respeito a garantir a privacidade, confidencialidade e direito à imagem, né? Então, um mercado altamente desenvolvido, um mercado crescente e que os profissionais precisam de um grande conhecimento, né, de questões éticas e deontológicas e de legislação também, tá? O direito é extremamente importante nesse sentido aqui. Diversos profissionais podem atuar, né, como sabemos. Eu não sei exatamente o que temos aqui hoje, nesse momento. Se vocês puderem falar para mim, eu vou achar bom. É bom a gente conhecer. A turma ainda está em formação, mas eu gostaria de saber. Pode colocar para mim no chat aí, não precisa de abrir a câmera não, tá? Qual a formação de vocês, tá? Para eu saber qual a segmentação que a gente tem aqui profissional, que vocês, em que vocês formaram. Coloca para mim, que eu vou dar uma discutida depois aqui à medida que vocês forem aparecendo. Mas eu sei que temos farmacêuticos, temos enfermeiros, temos esteticistas, né? Já tivemos biólogos, já tivemos dentistas, temos biomédicos. É o que a lei permite, né? Então, no curso, nós já formamos farmacêuticos, estetas, né? Farmacêuticos, biomédicos, dentistas.
esteticistas e biólogos, fisioterapeutas também, tá? Cada um tem uma legislação diferente, né? Algumas mais confusas do que outras, por exemplo, né? Nós temos esteticistas aqui no grupo. Existe uma regulamentação ainda em andamento para os esteticistas, porque eles não têm conselho ainda, né? Como não tem um conselho profissional ainda regulamentado, existe uma dificuldade maior de legislação específica para eles. Mas eles podem atuar, né? Eles têm respaldo para atuação, sim. Disfunções estéticas. O que é realmente considerado uma disfunção estética? Bom, a gente não trata com doença, né? A gente não chama de doença. O melasma não é uma doença, ok? É uma disfunção estética. O que vocês consideram disfunções estéticas? É uma coisa bastante pessoal, né? Isso é uma padronização. O que nós padronizamos como disfunção estética? Melasma, celulite, gordura localizada, estrias, flacidez, aspectos relacionados ao envelhecimento, né? Rugas, falta da pele, né? De hidratação, elasticidade, colágeno, elastina. É muita coisa que a gente considera como disfunção estética. E é uma questão individual do tempo em que se vive e do local onde se vive. O que é bonito em um lugar pode ser uma disfunção estética em outro. Entenderam? Nós tratamos algumas questões, como por exemplo, é, nós, com toxina botulínica, com Botox, nós podemos resolver, por exemplo, sorriso gengival, né? A pessoa sorri, a gengiva, ela aparece, né? Pelo movimento de subida, né? Dos lábios, né? O orbicular da boca, o músculo, ele sobe muito. Em algumas culturas, isso é um diferencial que torna a pessoa mais bonita. Em outras culturas, como a nossa, busca-se resolver isso, porque é uma disfunção estética tão indiferente, né? Então, nós temos alguns países, claro que tem também a questão da saúde envolvida, né? Eu vou dar um exemplo aqui que é a gordura localizada, que em alguns países, né, em alguns locais do mundo, nós temos isso como bonito, em outros não, né? No Brasil, por exemplo, tem essa, né, o brasileiro tem essa fascinação pelo corpo perfeito, né? Então é curva, mas sem gordura, né? Gordura localizada é tratada como disfunção estética. Em alguns países não, é bonito, né? Uma pessoa, principalmente a mulher mais cheinha, com mais curvas, né? Menos músculo, entenderam? É individual, individual do tempo em que se vive, individual do local onde se está, tá? Então a gente precisa de entender isso também. Por exemplo, eu tenho uma conversa muito franca com clientes que buscam procedimento em bumbum. Por quê? Vamos lá. Chega uma mulher satisfeita com o corpo, veste uma calça, fica com, né, o bumbum, a calça, né, fica preenchidinha, né, vem com uma calça bem, com bastante contorno, consegue ficar no espelho satisfeita com a resposta daquela roupa, veste bem, né, veste uma calça, põe uma calça, fica bem vestida, né, olha no espelho, né, tá com o bumbum do jeito que ela gostaria de estar. Quando ela tira aquela calça, vai pra praia, por exemplo, ela já não fica tão satisfeita mais, porque muito daquele bumbum volumoso é celulite, retenção hídrica, né? E de toxinas e tudo que envolve aí a celulite. Então, a celulite, né, é uma retenção hídrica, uma questão vascular, linfática, envolve toxina, retenção hídrica, gordura, um monte de coisa, né? Então, vai dar aquele aspecto que, de roupa, volumiza, mas sem roupa dá o aspecto ali de casca de laranja, dá nódulo, buraquinho, e a pessoa, a mulher, não fica satisfeita. Aí ela chega para tratar. Doutor, quero tratar essa celulite. Tem como? Claro. Porém, o que vai acontecer? Você vai tratar aquela celulite, você vai melhorar o aspecto da retenção hídrica, da inflamação local,
desfazer os nódulos ali, às vezes com hialuronidase, se for uma celulite de um grau mais avançado, tipo grau 4, né? Só que isso vai diminuir a retenção hídrica e a retenção de gordura local. O que que vai acontecer? Alguém me responde aí. O que que vai acontecer com essa mulher? Ela vai chegar na frente do espelho depois de alguns, né, de algumas sessões e vai ver um bumbum mais lisinho, mais saudável. Às vezes tem dor, ela deixa de ter, né? Não tem os nódulos, não tem os buraquinhos, mas o que que vai acontecer? Alguém me responde. As mulheres aí que estão aí, que às vezes entendem o que eu estou dizendo, né? Acho que só temos mulheres no grupo hoje, na aula. O que que vai acontecer? Ela vai perder volume. Aí ela não fica satisfeita, ah, mas eu gostava mais daquele bumbum cheinho que eu tinha. Quando eu vestia, usava essa calça, minha calça preenchia, eu ficava com um volume legal de bumbum. Então tem que escolher, entenderam? Então essa é a realidade. Explique o que que eu quero dizer. Explique muito bem para o seu cliente o que você vai executar de protocolo e aonde isso pode chegar em termos de resultado. Assina um termo de comprometimento ali, né? Um termo de consentimento livre e esclarecido, de que ele está ciente, tá, do que está fazendo, o resultado que pode ter. Nós vamos falar disso um pouquinho mais adiante aí. Mas o que que eu quero dizer? Entre disfunção estética, né? E não é uma questão muito individual. Não dá para você tratar a celulite de uma mulher e manter o mesmo volume, porque você vai retirar água e gordura. O bumbum vai ficar mais saudável, né? Sem, né? Por exemplo, com um biquíni, por exemplo, vai ficar muito mais bonito, mas ela vai perder volume, isso é óbvio e evidente. Às vezes ela não vai ficar satisfeita com o resultado. Vai preferir. Claro que é fácil, né? Voltar, né? É muito fácil. Manter aquele resultado é que é difícil, porque depende de atividade física, hidratação, né? De atividade física, hidratação, dieta, né? Adequada. É mais difícil manter aquilo do que deixar a celulite voltar. Então, às vezes, faz o tratamento ali, vai pra praia e depois volta pra vida normal, que aquilo vai rapidinho voltar. Ok? Entenderam, né? Então, vamos lá. Vamos falar então de ética. Ética é o abrigo que confere proteção e segurança aos indivíduos. Espera-se que o profissional da estética da saúde seja ético, haja eticamente, né? Ok? Só assim a gente vai ter segurança, só assim a gente vai ter justiça, né? E saberemos que os profissionais estão agindo de maneira adequada conosco, que somos clientes, né? A ética é a teoria que realiza a reflexão crítica sobre a experiência moral e que tem por fim discutir a noção e princípios que fundamentam a conduta moral. Pessoal, vamos abrir uma discussão aqui. Falem comigo um pouquinho, abram os microfones. Vamos falar sobre rede social. Tenho certeza que vocês que já estão nesse meio, estudantes aqui, já viram antes e depois aí. Já viram rede social, né, de pacientes, ou pior, né, de profissionais da estética. Não já? Todo mundo aqui que está nessa aula de hoje já deve ter visto algum perfil de Instagram, pelo menos, principalmente, de profissionais da estética, de qualquer das áreas que seja. O que que vocês acham da exposição do corpo das pessoas nesses grupos, nesses perfis? O que que vocês acham? Por exemplo, que é um exemplo meu do que me incomoda, eu já vi, por exemplo, tá, não vi não, né? Se eu quiser ver, é só entrar lá, está lá ainda. Tem uma profissional de depilação que posta pubs das mulheres. Mostra a região pubiana, né? O antes e depois ali de depilação que ela faz com essa técnica, essa técnica. Eu acho extremamente invasivo e desnecessário, né? Minha opinião. Será que ela pediu às clientes para postar? Tem por escrito uma autorização? Entende? Algumas têm marcas, né? Tipo tatuagens, que se fazem reconhecer, pelo menos por quem conhece. Nossa, será que um marido, eu tô falando da questão social mesmo, familiar, será que um marido vendo aquilo vai ficar satisfeito do público da mulher dele, está sendo exposto ali no perfil de uma outra profissional, de uma profissional? Eu não sei, é uma questão pessoal, né? A gente está falando de ética, de moral, são discussões, são dilemas. E quero que vocês me falem sobre o que vocês já viram, o que que vocês acham sobre isso, como vocês agiriam.
ficariam satisfeitas enquanto clientes, enquanto profissionais, o que vocês fariam? Escutem comigo aí, podem abrir os microfones, tem vergonha. Se alguém quiser falar alguma coisa, entra em, né? Abre o microfone aí e discuta. Sei que é difícil. Sobre. Tá Joia, me pode falar. escutando? Eu tô um pouquinho de microfone, de fone, eu não tô sabendo falar se tá com um áudio bom. Tô te ouvindo bem. Estamos. Sobre antes e depois, né? Nessa questão em relação ao corporal mesmo, a região aí íntima, eu acho uma exposição desnecessária. Desnecessária, né? Por mais que às vezes a cliente fala assim, ah, eu autorizo você postar, você faz o documento, ainda assim acho que é um pouquinho, a exposição é um pouco maior. O rosto, por exemplo, uma limpeza de pele, se a pessoa autorizar por escrito, bonitinho, aí tal, eu não acho tanto. Mas agora a Uhum, parte íntima, a parte, por exemplo, você vai fazer uma massagem modeladora e acaba mostrando alguma coisa a mais, daí eu já acho uma exposição demais, porque é igual você falou mesmo. Se a pessoa tiver uma tatuagem e alguém próximo reconhecer a sim. tatuagem, todo mundo vai saber que é ela. E daí fica Uhum. uma situação bem constrangedora, tanto para o Desagradável, profissional, né? tanto para cliente, isso, e tanto para a pessoa que está vendo. Quem que tá falando comigo aqui? É a Samira, Samira. Tá, seu nome tá aqui diferente, né? Samira, eu concordo completamente com o que você disse, sabe? Eu acho a estética facial ela é mais fácil, né, da gente lidar nessas questões, porque são procedimentos menos invasivos em termos de privacidade, né? É rosto, por mais que seja alguma coisa mais. E eu tenho, a gente, né, encontra bastante cliente que não aceita também que poste, né, que não quer expor, que faz procedimento, e por aí vai. Tem vários motivos, né, para que a pessoa não queira ser exposta ali. Você tem que respeitar. Agora, o corporal é extremamente desnecessário, né? Como eu disse para vocês aí, o exemplo que eu dei. A gente trabalha bumbum, né? Trabalha muito até, aparece muito, né? Muito cliente para fazer, principalmente mulheres, né? Eu tinha um Instagram que eu postava muito, só que uns anos atrás, o Conselho de Farmácia, eu sou farmacêutico, ele mudou o código de ética da nossa profissão por causa disso, por causa da quantidade de reclamações, denúncias, processos éticos com profissionais postando antes e depois, sem a medida, né, com a cautela que precisa, né, sem as medidas necessárias aí de termo de consentimento, autorização, direito de imagem. Então ele mudou o nosso código de ética por causa disso. Eu falei, eu não vou entrar nessa, né? Eu acredito que tenha realmente a gente precisa de respeitar, né, a imagem das pessoas. Você não sabe o que que você vai causar na vida de uma pessoa com esse tipo de coisa. Então, evitem, né? Ou façam bem feito, né? Isso que eu tô falando com vocês, esse perfil que tem no Instagram que eu tô falando com vocês, que é de uma profissional de depilação, ele é inaceitável. Inaceitável. É muita exposição, sabe? Eu acho extremamente desnecessário. E sabe, mostra mesmo parte íntima, desnecessário, desnecessário. Pra gente que é profissional, sabe? Você quer vai num curso, você vai fazer um curso de depilação que seja, você vai ter que expor lá para os alunos, são profissionais, né? Você vai fazer um curso de preenchimento íntimo, não tem como, nós somos profissionais, então a gente tem que estar preparado para isso, né? Mas é uma aula para profissionais já formados, é um antes e depois técnico, não para vender. Entenderam? Essa é a discussão fundamental, que eu espero que vocês, né, tenham racionalidade, né, em uma conduta correta, né, com seus clientes com relação a isso aí. Deixa eu passar aqui. Leis, costumes, virtudes e hábitos. Então, o costume, a virtude e o hábito, quando se juntam, se transformam numa lei, né? E as leis a gente tem que seguir, porque, né, é obrigatoriedade, né, legal, a gente vai ser punido se a gente descumprir isso aí, né? Tem essa famosa frase do Oscar Wilde aí, né? Que ética é o conjunto de coisas que fazemos quando todos estão olhando. Aquilo que a gente faz quando ninguém está olhando é caráter, né? Então, assim, isso é muito comum também. A gente querer demonstrar aquilo que a gente às vezes não é, né?
A ética seria produto das leis erigidas pelos costumes e das virtudes e hábitos geradas pelo caráter dos indivíduos. Claro que a ética, a moral, os costumes aí, os hábitos, eles são do momento e do local, né? O que é certo hoje pode ser errado amanhã, e o que é errado hoje pode ser transformado em certo, né? É uma coisa muito individual, ok? Só uma discussão teórica, tá, pessoal? Existem condicionantes internos e externos que determinam a conduta do indivíduo. Enquanto profissional, a gente tem que determinar muito bem o que vai nos orientar. E o que vai nos orientar é ética e deontologia e legislação. Deontologia e legislação. Deontologia são os códigos de ética profissional. Legislação é a lei do país sobre o que se pode e o que não se pode fazer. Ok? Então a gente precisa muito de conhecer a deontologia dos nossos conselhos de classe, as normas dos conselhos de classe e a legislação do país, né, sobre o assunto que a gente está discutindo. Nossas ações têm efeito sobre a sociedade. Cada homem deve ser livre e responsável por suas atitudes. A justiça é a principal das virtudes. Nossos valores têm uma origem histórica. Cada moral é filha do seu tempo e devemos adequar nossas vontades às obrigações legais. Como devo agir em relação aos outros? Essa é a principal questão da ética, principalmente da ética profissional. Porque você sempre tem, em ética profissional, você sempre tem um cuidador e uma pessoa que vai ser cuidada. Um prestador de serviços, vamos pensar assim, e aquele que está contratando o serviço. Como que eu devo agir? Né? Como que eu devo me comportar? O que eu posso, o que eu não posso fazer? Né? Além de relativos ao lugar e ao tempo, são também subjetivos? Sim, é subjetivo sim. O que é certo, o que é errado é sim, bastante subjetivo e individual. Se cada indivíduo pudesse definir sua própria moral, como seria o mundo? Uma desordem total, né? Ok? Ética no ambiente de trabalho. A conduta do profissional da estética sob a ética da bioética. A relação do homem e com o mundo. É aquele capítulo do meu livro lá. Busca-se desenvolver uma discussão ética enquanto instrumento ideológico formador da consciência profissional, que rege e instrui a conduta do ser humano nas diferentes ocupações laborais existentes. Qual a ocupação laboral que a gente está discutindo? Atuação em estética, né? Essa reflexão exige do profissional, além do conhecimento das diretrizes deontológicas da profissão, a capacidade clara de análise de suas responsabilidades sociais e das possíveis consequências de seus atos para si, seus clientes e a sociedade como um todo. Deixa eu só achar aqui, pessoal. Mexer um pouquinho aqui para tirar. Estou numa configuração um pouco ruim aqui do meu Zoom. Acho que saiu até. Deixa eu voltar aqui. Só um momentinho que meu slide sumiu aqui, tá? Vamos fazer voltar. Vocês estão vendo o slide aí ou não? Eu tinha perdido ele aqui. Acho que agora voltou para mim. Opa, vamos voltar aqui. Deu uma perdidinha, deu uma sumida. Agora voltou. Voltou para vocês? Todo mundo vê o slide aí? Pra Sim? mim, voltou. Joia, então voltou. Beleza, ok. Agora tá do jeito que eu queria aqui. Deixa eu desconfigurado, tá? Vamos lá. A deontologia, pessoal, deontologia eu já expliquei, né? A deontologia, todo mundo que formou em profissão, né? Todo profissional da saúde, formou em curso de saúde, sabe que deontologia é o conjunto de normas do conselho, que determinam ali, que regem uma prática profissional, né, de certo grupo, de certa classe profissional, né? Então, ela pode ser entendida como um tratado, né, que é o nosso Código de Ética Profissional, que reúne deveres e as obrigações de uma classe, fundamentados na ética e normalmente contidos em um código que direciona a boa prática profissional. Logo,
Espera-se que esse ser ético, dentro de sua ocupação, pratique uma conduta humana, profissional, moral e responsável, sendo comprometido individual e coletivamente com a justiça social, como preconiza os valores, os padrões e leis da época. Pode ser que amanhã seja diferente isso, mas no momento é assim e é isso que a gente tem que cumprir, né? A ética é de grande importância no exercício profissional, em estética, uma vez que deve balizar as atividades ligadas à grande área da saúde. Então, enquanto saúde, a estética precisa ser tratada como tal também no aspecto ético. Então, relações com os clientes, sigilo profissional, honestidade, questões de privacidade e confidencialidade, fundamentos da legalidade, confiança entre as partes. E vou falar novamente, vamos pensar muito no direito de imagem das pessoas, tá? Vamos pensar muito nisso, tá? A gente vê cada vez mais isso ser desrespeitado, tá bom? Se você imaginar, eu sei que é, né? Não é difícil imaginar porque é a estética como um mercado, como um comércio, eu sei que é, né? Mas isso não seria pejorativo se a gente agisse todo mundo de forma ética. Mas pensa aí, a gente tem uma expectativa por resultado, às vezes inalcançável. Você não pode vender para o cliente uma expectativa que não dá. Isso também é antiético. Você sabe que você não vai chegar naquele resultado nunca, né? Que seu cliente não tem condições de, de desenvolver, né, protocolos, né, desenvolver organicamente e não vai se efetivar aquilo que ele quer, né, que ele busca. Isso é uma realidade e você tem que se abrir para ele explicar, ó, esse resultado não vai ser possível. Vender um sonho é possível, entregá-lo, às vezes não. E aonde entra o profissional nisso? Você vendeu sabendo, você tentou, explicou para o seu cliente que você não pode dar a garantia daquele resultado. Então, isso tudo faz parte da conduta ética, tá? Muitas vendas de produtos e serviços pela internet e demais mídias. A apresentação de situações ilustrativas e irreais, antes e depois com filtro, né? Principalmente. Busca de vencer a concorrência e alcançar lucro de qualquer maneira. Cabe ao profissional ser sincero e expor a realidade dos fatos ao cliente, mesmo que isso vá contra a sua idealização inicial de vender a qualquer custo. Nós somos profissionais de saúde, né? Nós não vendemos a qualquer maneira, ok? Nós não forçamos a venda, principalmente quando se trata de um resultado inalcançável. Nos serviços de saúde e de estética, os profissionais precisam manter a privacidade e confidencialidade dos seus clientes, uma vez que esses podem lhes expor o corpo, os acontecimentos e as situações de sua vida particular. É falta ética grave realizar fotos e vídeos de clientes sem a sua expressa autorização por escrito, divulgá-las expondo ao constrangimento e à invasão de privacidade. Resume tudo que a gente discutiu. Olha um exemplo aqui, ó. Rinomodelação, um preenchimento com rinomodelação. Tá em um antes e depois, tá vendo? Vocês postariam assim, desse modo? Não tem nada de invasivo. A cliente está sorrindo, deve estar satisfeita. Pode ser que a pessoa tenha solicitado, né, uma autorização escrita, né, expressa ali de postagem dessa imagem. Mas a gente, né, é, às vezes uma tarja no olho, né, não é obrigatoriedade, não é legal, né, não é obrigatoriedade legal a partir do momento que você tem autorização de expor desse modo, né, mas eu não vejo, né, nessa imagem eu não vejo nenhum tipo de problema. Podemos fazer assim também, né? Cabe também ao profissional aí. Às vezes a pessoa autoriza, mas eu não quero meus olhos, quero uma tarja. Tudo bem? Também válido. Isso tudo vai estar escrito num termo de consentimento livre esclarecido. É que chama de TCLE, né? Vai estar aqui. Então você vai explicar para a pessoa, para o profissional, o procedimento que vai ser feito. O TCLE ele é para tudo. Ó, vamos fazer uma lipoenzimática. O TCLE vai vir explicando o que que você vai fazer, qual produto você vai usar,
todas as informações referentes ao procedimento, riscos, resultados possíveis, tudo isso. E também você vai fazer um TCLE com autorização expressa de divulgação de imagem para você postar uns antes e depois, como aquele ali que a gente viu, tá bom? Pessoal, só uma pausinha aqui para eu mudar o slide, tá? Nós vamos mudar de tema. Bom, continuando aqui, vamos falar então dos aspectos técnicos e regulatórios na estética avançada. Vamos pegar os conceitos iniciais que a gente discutiu aqui, vamos trazer isso para uma realidade profissional. Temos os conselhos de classe, Conselho Federal de Farmácia, de Fisioterapia e TO, Biomedicina, Biologia, Enfermagem, Nutrição, os conselhos de classe, né? Como eu disse, só os esteticistas que ainda não têm um conselho regulamentado, porque é uma profissão, assim, relativamente nova comparada aos demais, né? E ainda está em desenvolvimento aí, né? As normativas desses de criação, né, do conselho. A estética é uma realidade e está inserida como área de atuação para alguns profissionais da saúde, para vários, né? Dependendo exclusivamente da regulamentação de cada um, da questão deontológica do seu conselho profissional. Pergunta: posso iniciar atendimento antes de concluir a especialização? Respondam. Podemos começar? Já sou aluno, posso começar a vender procedimentos? Esteticistas podem, né? Desde que esteja dentro daquele rol da legislação de que não há necessidade de especialização prévia. Os esteticistas têm procedimentos aí, técnicas manuais, vários procedimentos que eles podem fazer, que é da prática profissional deles. Porém, o que demanda de pós, como toxina botulínica, preenchimento, eles não podem fazer também sem a pós. Os demais profissionais podem? Posso iniciar atendimento antes de concluir a especialização? Não. Depois, se você formar, concluir a nossa pós aqui, fazer as aulas práticas principalmente, né? Porque é a mão na massa mesmo, né? A gente aprende na prática. Vocês vão precisar pegar o diploma, certificado do curso de pós, dar entrada no seu conselho para eles pedir para você uma autorização, tá? Regulamentar, registrar a sua pós-graduação e te reconhecer como farmacêutico esteta, enfermeiro esteta, biomédico e por aí vai. Finalizei minha especialização, já posso começar a atuar? Também não. O conselho precisa te autorizar primeiro. Precisa pegar o certificado e apresentar ao conselho. Conforme as resoluções dos conselhos de classe, os profissionais estarão capacitados para exercer a saúde estética, desde que sejam egressos do programa de pós-graduação Lato Sensu, reconhecidos pelo Ministério da Educação na área da saúde estética. Pergunta: existem centenas de ofertas na internet de cursos de pós-graduação em estética. Os cursos, para serem registrados pelos conselhos, os devidos certificados, eles precisam estar registrados também no MEC, precisam ser autorizados pelo MEC, reconhecidos. Opa, passei sem querer. Depois eu vou dar uma olhada. Vocês estão fazendo um questionamento de calendário? Depois eu olho com vocês aqui, tá? Confirmar direitinho. Deixa eu perguntar para vocês aqui. O nosso curso, ele é reconhecido pelo MEC? Vocês estão fazendo um curso de estética aqui, no qual eu sou coordenador, né? Nosso curso é reconhecido pelo MEC? O que vocês acham? Sim, não? Vocês pesquisaram isso antes? Vocês não vão ter surpresa, não? Alguém me responde? Ficou com uma pulga atrás da orelha? Será que vocês pesquisaram? Questionaram isso? Alguém me responde aí. Ou todo mundo, de preferência. O que vocês acham? Vocês pesquisaram direito? Estão fazendo uma pós dentro do que a lei pede de carga horária do seu conselho? Vai conseguir registrar? Nossa pós-graduação é registrada no MEC? E aí? Sim ou não? A Samira disse que não vamos ter problema depois que a nossa pós é registrada no MEC. Bom, é a nossa quarta, vocês, né, são a nossa quarta turma da pós em estética.
A nossa pós está registrada no MEC. Temos dezenas de profissionais já formados, atuando, graças a Deus, nos seus respectivos conselhos, todo mundo dentro da legalidade, tá? Caso haja dúvida de vocês com alguma pós, eu quero fazer uma pós em harmonização facial, só harmonização facial. Está sendo vendida na internet, é online. Será que é reconhecida no MEC? Entre no site do EMEC, letrinha EMEC, e lá você digita o nome da faculdade, vai aparecer tudo o que está sendo reconhecido lá. Tudo que foi reconhecido vai aparecer lá. Então, se você entrar lá no EMEC, colocar Manhuaçu, Faculdade do Futuro, pós-graduação, vocês vão achar as nossas pós em estética, vão ver lá que são reconhecidas pelo MEC. E também não é muito difícil, né? Vocês podem entrar aí nos Instagrams, todo mundo deve ser da região, vários profissionais que a gente já formou, né? Cada turma tem em média 20 a 30 alunos, então a gente tem aí pelo menos 100 alunos já, 100 estetas já no mercado, reconhecidos pelos seus conselhos da área da farmácia, enfermagem, biomedicina, odontologia, estética, tá? Biologia. A gente já formou muita gente, todo mundo, graças a Deus, atuando de forma efetiva e dando orgulho para a gente aqui, né? Eu sou o mentor dessa pós, né? O idealizador, montei essa pós desde o começo, né? Desde né, do projeto até registro no MEC, até, né? Então a gente já está na terceira, quarta turma. A terceira turma formou mês passado, fizeram a última aula comigo de toxina e preenchimento no mês passado, mês de julho. Agora já estão recebendo certificados e já estão registrando no MEC. E daqui a pouco nós temos essa terceira turma atuando. Já temos, né? Na verdade, alguns, não todos. Tem alguns ainda terminando disciplinas, mas fiquem tranquilos que vocês estão numa instituição de ensino superior, presencial, né? Após a presencial. A instituição de ensino está aí, vocês conseguem entrar aí no carro agora e ir lá. Ela existe, ela é real, né? Ela tem aula de curso superior, funciona regularmente, a aposta registrada. Vocês não vão ter problema nenhum com absolutamente nada. Tô tendo dificuldade de falar, tá sobrecarregado o Zap da faculdade. Vai lá na faculdade, você vai encontrar lá, me encontra, enquanto coordenador do NEP, enquanto o pessoal, né, da área comercial, do financeiro, que você precisar, vai estar todo mundo lá. Então, assim, é uma instituição real, não tem nada virtual, vocês têm aulas práticas, vocês vão encontrar o coordenador, vão ter aula com o coordenador, vão ter aula com o professor, vão conhecer os laboratórios, tá bom? Temos alunos da pós em estética, como essa que vocês estão fazendo, que já estão agora matriculados na próxima pós, que é a evolução dessa, a sequência dessa, que é a pós em harmonização facial. Nós temos uma pós agora em procedimentos extremamente complexos, bem mais complexos do que o que a gente aprende nessa pós, que é a pós em harmonização. Então, é fios, bioestimuladores, rinomodelação. Geralmente a gente forma e faz isso como curso livre, para a gente aprender técnicas novas, né, de evolução aí. Mas nós temos uma pós para isso. É muito mais barato uma pós-graduação do que você fazer curso livre, né? A gente sabe que curso livre na área de estética é muito caro. Então, com o valor que você faz aí, dois cursos livres, você paga a pós inteira, tá? Então, se vocês tiverem interesse em sair dessa pós e já entrarem na sequência, né? Na seguinte, vocês fiquem à vontade. Vocês estão também aptos a exercer esses procedimentos, né? E é uma evolução, né? É uma evolução em termos de complexidade dos procedimentos, sabe, que são realizados. Com certeza. A pós transmite mais segurança. Não é obrigatório uma pós-graduação para esse tipo de procedimento, né, que eu estou citando aqui, porque vocês já são reconhecidos, vocês já serão. Então, vocês, como já estarão habilitados pelos conselhos a exercerem, vocês poderiam fazer curso livre. Essa daqui não. Essa aqui não dá para ser substituída por um curso livre, pela questão legal do reconhecimento pelo conselho da carga horária, da pós, do conteúdo ali que vocês fizerem. Então, existe a obrigatoriedade legal de vocês fazerem a pós-graduação inicialmente para exercer. E depois os cursos de aperfeiçoamento, tá? Se fizer só a outra pós, pode também? Pode. Você às vezes não queria, não, né, não gostaria de fazer essa.
Ah, eu quero fazer direto só facial. Mas você não vai aprender corporal e você já tem que saber muita coisa, porque você já entra, já não tem aula de técnica de injetáveis, não tem aula de procedimento nenhum introdutório. Não, é quase que só prática, aula teórica e prática no mesmo dia, uma teoria rápida de manhã e prática à tarde, amanhã e a tarde inteira. É um curso extremamente voltado para quem já está na área. Mas o conselho aceita ele pela carga horária, com uma única para registrar você como esteta. Aceita também. Mas eu, por exemplo, não acho prudente. Você não vai poder fazer corporal, você não vai aprender nada. E quem não tem conhecimento prévio, quem não tem experiência com estética, vai passar aperto. Não vai conseguir acompanhar a turma, entendeu? Nós temos vários alunos da terceira e da segunda turma que estão matriculados com a gente lá para dar continuidade. Quer dizer que aprovaram, né, a primeira pós que fizeram, senão não estariam fazendo outra com a gente, né? Outras questões, atribuições clínicas aí, muito relacionadas a exames laboratoriais, solicitação de exames laboratoriais, análise, interpretação, prescrição de insumos, né, de produtos, de ativos, publicidade, propaganda, anúncio de atividades profissionais, novos procedimentos e técnicas que sempre estão sendo divulgados aí no mercado. Substâncias autorizadas para uso profissional, isso também é uma questão muito dinâmica. Nós temos constantemente alteração da relação de itens ativos, é, fitoterápicos que podem ser prescritos, e isso é do conselho. Então, farmacêutico às vezes pode prescrever uma coisa que o outro profissional não pode, e vice-versa. Então, padronizar, por exemplo, uma, uma prescrição que possa ser usada por todas as classes profissionais é uma coisa quase que impossível. Temos aquilo que é bem comum, né? Que todo mundo pode fazer, mas nós temos essas que são bastante dinâmicas, né? Altera-se com muita frequência. Vamos falar de postagem de novo, né? A gente fala muito sobre isso aqui. Quanto às postagens em redes sociais, pode ou não pode? É permitido colocar antes e depois? Pode divulgar preço? São questões que a gente discute muito. Considerando a legislação profissional aí, né, como o Código de Defesa do Consumidor, é preciso ter cautela quanto a esses antes e depois e também quanto a preços. Imaginem uma, um procedimento em estética como um procedimento de saúde. Você não pode forçar a pessoa, por exemplo, uma tomografia sei lá, vamos ver um preço, uns R$ 800, uma tomografia específica. Aí você vai postar lá, somente hoje, tomografia, R$ 200. Você não vai estimular uma pessoa que não tem um exame para fazer a ir lá fazer, não é? Mas na estética não é assim que funciona. Às vezes a pessoa vê um preço extremamente abaixo do mercado e ele não tem a necessidade imediata de fazer um procedimento, mas ele, pelo valor, ele quer ir lá fazer para aproveitar o valor baixo. E acaba, às vezes, se forçando a fazer um procedimento, se levando a fazer um procedimento que naquele momento não é necessário, ou às vezes que ele nem poderia fazer. Às vezes não deu tempo entre sessões. Não há, então, legalidade quando se observa essa questão mercadológica de promoção para tentar forçar alguém a fazer um procedimento. Tá? Isso é considerado antiético. Pelo Código de Ética de Profissão, é proibido divulgar informações sobre temas de conteúdo inverídico, principalmente antes e depois com filtro, né? Sensacionalista, promocional ou que contraria a legislação vigente. Não pode postar promoção. Tá? A promoção de Botox Day. Não pode. Botox Day, posso divulgar? Pode. Promoção, não posso ter. Esse tipo de divulgação, esse tipo de palavra. Ah, professor, mas isso é muito comum. Sim, isso é muito comum. Eu concordo com vocês que a frequência disso é muito grande. A todo momento vocês vão identificar isso aí em rede social, em perfis de clínicas, de profissionais, mas isso é antiético, tá? É indicado com fins restritos para documentação no prontuário. Permissão assinada pelo paciente pode ser fotografado antes, durante e depois do tratamento, né? Com a permissão escrita, né? Assinada ali.
É vedado garantir, prometer ou induzir a determinados resultados de tratamento sem efetiva comprovação, bem como expor o paciente como forma de divulgar técnica, métodos ou resultados de tratamento não efetivamente comprovado e sem seu expresso consentimento. Tudo isso que a gente discutiu até agora, em se tratando dessa exposição, né, do corpo, de antes e depois, de procedimentos, né? Com relação à divulgação de valores, é vedado divulgar preços de serviços ou formas de pagamento para captação de clientela em desacordo aos direitos do consumidor. Bom, então vamos lá. Aspectos técnicos e regulamentação. Vamos lá. Farmácia estética, o que que tem? Nós temos aí a regulamentação para farmacêuticos nas resoluções do Conselho Federal de Farmácia 616 de 2015 e 645 de 2017. Desse modo, substituindo, né? Alterando a 573 de 2013 e a 669 de 2018. Nós temos aí, por exemplo, quais substâncias estão autorizadas para uso do farmacêutico legalmente habilitado? Eutróficos, venotróficos e venotônicos, biológicos, como toxina botulínica e fatores de crescimento, vitaminas, aminoácidos, minerais, fitoterápicos, peelings, glicose para secagem de vasinhos, preenchedores dérmicos, agentes lipolíticos, fios lifting, né? Quais procedimentos? É só exemplo, tá, pessoal? Só para vocês entenderem o que que vai ter na resolução autorizativa de vocês aí nas portarias, né, nas normas dos conselhos. Intraderme mesoterapia, hidratação injetável, que é Skin Buster, toxina botulínica, preenchedores, fios, bioestimuladores, secagem de vasinhos, laser, carboxi, criolipólise, agulhamento e microagulhamento, ozonoterapia e etc. Entenderam? O Conselho de Enfermagem já tem a resolução aí 715 de 2023, 626 de 2020, 529 de 2016, que vai normatizar a atuação do enfermeiro esteta. Cada profissão tem a sua. Conselho Federal de Biologia, resolução 528 de 2020. Biomedicina, resolução 2000 de 1º de julho de 2011. Fisioterapia, 349 de 2011. Estão vendo? Pessoal, só exemplos, tá? Se ficou faltando alguém aqui. Temos profissionais esteticistas, como eu disse, né, que não tem uma resolução do conselho específica, mas que tem legislação pertinente aí no Brasil para que possam exercer, né? Mas dentro de pouco tempo, o conselho de estética, né, será criado aí. A gente sabe que isso não demora muito mais. Mas os esteticistas tiveram um bom tempo, estão ainda, né, lutando junto com o COFITO. Estavam até sendo inseridos. Mas como fisioterapia, já tem fisioterapia e terapia ocupacional junto, né, não é muito prudente você pegar os esteticistas e colocarem junto num conceito de fisioterapia. Mas eles vão ter conselho próprio, tá? Ok? Pessoal, processo ético disciplinar. Descumprir a norma, vou ser punido, né? O processo ético disciplinar é um sistema formal e ordenado de providências e etapas que condizem ao julgamento da representação ético disciplinar. Então, razões e alegações finais. Vem a manifestação escrita oferecida pelas partes após o encerramento da fase de prova, nas quais vão sustentar as alegações. O conselho com as suas alegações e o profissional com as suas alegações. O conselho quer te punir, porque ele identificou uma falha ética disciplinar, e você quer se defender. Vai o recebimento da representação profissional, vem a fase preliminar, julgamento, recurso e imposição de penalidade. No caso de haver, né, de alguma penalidade mesmo, né? Quais são as penalidades? A advertência é uma delas, censura é outra. Isso vem divulgado no diário dos conselhos, né? Vem publicado nas revistas dos conselhos aí, né? Uma vergonha para o profissional ter o nome dele exposto nisso, né? Suspensão do exercício profissional e cassação do direito ao exercício profissional. Então, quem fala assim, eu sou formado, meu diploma ninguém me toma. Verdade, o diploma ninguém toma, mas a atuação profissional, o registro no conselho que te permite ser farmacêutico, enfermeiro, sim, te tomam sim.
quando há cassação do direito ao exercício profissional. Né? Uma coisa muito grave que você fez aí. Então, com dolo, com intenção, né, negligência, assumiu o risco de causar um dano à pessoa e causou, e aí você vai ter um problema sério como cassação do direito ao exercício profissional. Tá? Extremamente complexa essa situação. Então você deixa de ser farmacêutico e vira bacharel em farmácia. Você vai poder lecionar, mas tudo aquilo que depende de um registro profissional, o número de um CRF, o número de um CRBio, o número de um Corém, você não vai mais poder trabalhar. Tá? Se caçou é nunca mais, né? Ok? Tudo de caso. Pessoal, nós vamos dar um tempo, eu vou dar uma parada aqui de uns minutinhos, mas aí quando a gente voltar, eu quero discussão. Quero que vocês participem comigo, ó. Identifique na mídia, entra aí agora, pega o Instagram. Enquanto eu vou dar essa pausa que eu vou dar agora, vocês vão entrar no Instagram. Identifique na mídia uma situação de desrespeito aos instrumentos legais que garantem o cumprimento dos deveres e das normas de conduta dos profissionais da estética. Pega uma rede social, identifica lá, é coisa rápida. Pega o Instagram e dá uma olhadinha lá. Discuta o caso com base na legislação vigente do seu conselho de classe. Vamos discutir junto aqui. Resolução, código de ética, processo ético disciplinar. Eu vou dar um tempinho aqui, tá? 15 minutinhos, tá? A gente volta às 9h30, tá? Para tomar uma água ali, voltar todo mundo. E a gente volta com essa discussão. É só o tempo de vocês fazerem essa atividade comigo. Entra lá no Instagram, procura, vê páginas, vocês vão achar várias. Tem uma que só apresenta problema, tem uma, entrem nela, tem uma que chama Estética de Risco, um perfil do Instagram, que só mostra problema de profissional de estética, tá? E coisa grave. Nós vamos voltar a discutir, tá bom? Não demorem 15 minutos, tempo de vocês fazerem atividade para a gente voltar a interagir, tá? Vou dar uma pausa na gravação, 9h15, todo mundo aqui de novo. Aproveita, toma uma água rapidinho, vai no banheiro, voltem correndo para a gente ir para a segunda parte. Nós vamos ver o estudo de caso, fazer uma discussão e entrar em norma e conduta, que é a última parte da nossa aula, tá? Aguardo vocês daqui a pouquinho. E aí, turma? Tudo bem? Todo mundo de volta? Alguém quer falar o que fez aí, o que desenvolveu, que encontrou? Jogo rápido. Alguém abre o áudio aí, vamos discutir pelo menos uma situação. Quem tá por aí? Quem está por aí? Ninguém? Quem quer falar, não? Qual que era a proposta? Vocês encontrarem na mídia, acho que o Instagram é o mais fácil, né? Exemplos aí de situações de desrespeito aos instrumentos legais que a gente discutiu, tá? Ninguém quer falar agora, não? Essa é a atividade que vocês vão ter que postar lá no AVA para pontuação na disciplina, tá? Então, às vezes vocês não querem discutir agora, tudo bem. Mas, de todo modo, é a atividade que nós utilizaremos como atividade avaliativa, tudo bem? Então tá, se alguém quiser falar aí, é só levantar o dedinho aí. Naquele que, naquele que você mandou do estética de risco, Uhum, tem muitos, muitos casos que muito caro. são absurdos. É até difícil escolher um. É, Mas eu achei um caso aqui. Eu muita achei coisa, um né, caso Sam? aqui que a mulher fez uma lipo de papada. Daí, o lugar que ela fez numa clínica, pelo que eu vi aqui, em Belo Horizonte, e o rosto dela começou a necrosar, começou a abrir um buraco ali, e deu uma queimadura muito grande no rosto dela. Infecção, provavelmente infecção, né? É, pelo que saiu aqui, foi infecção. É muito comum, porque procedimento, mesmo que seja um procedimento minimamente invasivo, né? Samira que estava conversando comigo, né? A gente discutiu isso na aula passada, na primeira aula, as IRAs, que são as infecções relacionadas à assistência. Existe uma regulamentação profissional, existe uma regulamentação sanitária. Tem normas técnicas relacionadas ao exercício profissional, e uma delas é cumprir com a legislação sanitária.
Então você está certa. O descumprimento de uma norma sanitária, né, de boas práticas de esterilização, está relacionado à prática profissional, obviamente. Infelizmente, nós temos aí estatísticas ruins para clínicas de estética, porque às vezes no hospital a complexidade do que é feito, por exemplo, não abre margem para, né, para erro em termos de esterilização, de procedimentos relacionados à sepsia, porque o risco é muito alto e o impacto ele é real e mensurável todo mês e, né, e pode levar até a óbito. Não que a estética não possa. E a legislação também, por essa complexidade mesmo, faz com que nós tenhamos mais fiscalizações sanitárias. As clínicas passam batidas, às vezes nem são registradas. Às vezes o profissional atende numa sala que nem tem, a vigilância sanitária nem conhece, nem tem conhecimento, e só expõe o problema quando acontece né, uma questão crítica, como a que você viu aí. Infecções são as mais comuns. Acredito que você deve ter visto lá. O que que tem mais, que mais aparece naquele grupo? Primeiro, necrose de preenchimento mal feito. Eu acho que é o primeiro lugar. E infecções. São os dois problemas mais críticos. Podem olhar lá que vocês vão identificar. Problemas relacionados à infecção, iras, problemas relacionados a preenchimento com necrose relacionado à oclusão e obstrução de algum vaso, né? Algum vasinho aí, nariz, olhos, são os mais comuns, necrose de nariz, cegueira, né? Relacionados a preenchimento. Isso acaba acarretando um problema para toda a classe, porque o fenol, por exemplo, o fenol era um peeling que antigamente era feito só em gabinete, desculpa, não podia ser feito em gabinete, era feito só em centro cirúrgico, com sedação. De repente começou-se a ser feito em clínica, né? Foi comprovado segurança, tudo bem, mas a gente sabe como que é o mercado. Infelizmente hoje, por alguns casos de profissionais, né, sem responsabilidade, ninguém mais pode fazer. Nem quem fazia de forma segura pode fazer mais, né? O impacto ele é coletivo de um erro que às vezes é individual, né? Obrigado, Samira, pela sua participação aí, tá? Vamos à última parte aqui então da nossa aula sobre essa discussão. Deixa eu achar aqui o slide. Isso tudo vai ser postado, viu, pessoal? Aula gravada, os slides, atividade. Não se preocupem com isso não, tá? Devem ter visto lá que a gente sabe, né, dessa dificuldade de todo mundo assistir aula no sábado, né? Mas eu acho que é uma estratégia válida, né? Todo mundo tem acesso a isso depois. Então vamos lá. Sobre o estudo de caso, e aí, né, dando sequência aí sobre condutas técnicas e normas em estética, né? Vamos falar então sobre essa questão. Onde vamos encontrar a legislação que precisamos conhecer? Primeiro, conselho de classe, que é a regulamentação profissional com leis, resoluções e código de ética, cada um tem o seu, e a legislação sanitária, que cabe exatamente com o que a Samira disse aí, que é as normas técnicas para a segurança do procedimento, da realização, do ambiente. Então, tem ambiente, procedimentos que são necessários, protocolos, procedimento operacional padrão, manual de norma e conduta, registro, né? Mediante vigilância sanitária, órgãos de fiscalização sanitária. Então, nós precisamos de respeitar a legislação profissional e a legislação sanitária, tá bom? Vamos abrir uma clínica? Primeiro passo, projeto arquitetônico. Quero aprovar na vigilância sanitária? Eu preciso aprovar um projeto arquitetônico comprovando respeito à RDC 50, que vai definir qual a obrigatoriedade de que esteja presente ali no ambiente. Material de construção, de revestimento, né, de acabamento principalmente. Como eu vou depois registrar isso na vigilância sanitária para eu ter a minha clínica regulamentada, ok? Sem ter problema. E com relação à ética profissional, cumprir com os quatro requisitos fundamentais que a não maleficência, eu nunca vou pensar em fazer mal para ninguém. A beneficência, o meu interesse é sempre fazer o bem. Respeito à autonomia, o cliente vai fazer só o que ele quiser, não posso fazer nada que não seja autorizado por ele. E o princípio da justiça.
de que eu serei justo e de que eu serei submetido à justiça, tá bom? Isso aí é chamado de princípios bioéticos, os 4 princípios bioéticos, né, fundamentais aí do principialismo. Aspectos gerais de confecção do termo de consentimento livre e esclarecido. O que tem que ter no TCLE? Título, ou seja, nome do procedimento que será realizado. Introdução do experimento ou do tratamento, do que se trata, como é feito, né? Em geral, se achar interessante colocar sobre o que você está propondo ali a executar no seu cliente. Finalidades do procedimento como objetivos. Qual o objetivo de execução desse procedimento? Metodologia, qual técnica eu vou utilizar? Quais materiais serão utilizados? Quais produtos eu vou aplicar? Complicações ou riscos que o tratamento possui. Tem pré-tratamento, pós-tratamento, durante, quais os riscos reais no momento do procedimento, no pós principalmente, né? Benefício que se pode esperar, como eu disse, não venda um sonho que você não pode entregar, né? Resultados inalcançáveis vão te gerar problema com clientes querendo recursos, né, dinheiro de volta, né? E vão queimar o seu filme ali, vão falar mal de você, sua imagem vai ficar prejudicada também. Orientações para o pós-procedimento, informações do profissional como nome completo, telefone, endereço, número do conselho de classe. Identificação do paciente, nome, CPF, RG, endereço, telefone, data, cidade, estado onde o procedimento foi realizado. Garantir esclarecimento a qualquer momento sobre o tratamento ao paciente. O paciente tem acesso a você a qualquer momento que ele quiser, para tirar as dúvidas. Preservação da identificação, né, identidade do paciente, caso o profissional queira usar imagens de tratamento em revista, artigo, congresso, mídia social, tá? Mediante autorização do uso de imagem somente, né? A assinatura ou impressão digital das partes envolvidas. Declaração que as informações prestadas foram efetivamente entendidas. Para tornar um TCLE mais fácil e, né, mais objetivo, é imprescindível que se sigam as seguintes orientações. Elaborar frases curtas, com palavras de fácil entendimento, facilitando dessa maneira a localização do paciente sobre a temática do TCLE. Ser direto e breve na redação do texto, para que o paciente possa ler todo o TCLE e absorver todas as informações que realmente são necessárias. Formular todo o texto em linguagem leiga, nada de ser extremamente técnico que nem você às vezes entende. O seu cliente não tem obrigação de entender termo técnico de estética, de saúde. Vocês estão fazendo uma pós-graduação, o seu cliente às vezes não tem curso básico, né, médio. Não tentem, né? Façam uma coisa mais objetiva, frases mais objetivas, explique da maneira que ele entenda, escreva da maneira que ele entenda. Utilize expressões comuns à população e não ao profissional, tá? O TCLE é para o cliente, não para você. Colocar as informações mais importantes no começo do parágrafo, facilitando a absorção de conteúdos mais importantes. Elaborar frases na ordem direta e na voz ativa. Evitar benefícios, desculpa, citar benefícios do tratamento antes dos malefícios que o mesmo possa causar. Agora sim, evitar o uso de adjetivos e eufemismos, palavras com duplo sentido, palavras tem frases subjetivas, evite, né, o que não pode ser entendido de forma objetiva. E utilizar títulos e subtítulos em destaque para introduzir melhor assuntos, temos aí, tá bom? Beleza? Obrigatório. Outra questão profissional, anamnese. Pessoal, a avaliação é extremamente importante. Eu conheço profissionais que não fazem avaliação. Estou vendendo Botox. É isso aí. A pessoa vai na clínica para fazer o Botox. Não faz uma avaliação prévia, não tem uma ficha do paciente, sabe? Não tem um documento de avaliação, né, de anamnese, de registro, de histórico, não tem nada. Chega na clínica, faz o procedimento, paga e vai embora. Só isso. O único histórico é o histórico do Pix, sabe? Se der algum problema e legal, às vezes o paciente entra com um processo contra você, você não tem um documento dele, do dia que ele foi, o que que você fez de anamnese, qual procedimento você utilizou, o lote do produto que você usou, qual produto você usou, você não tem nada. A evolução de tratamento, você não tem nada dele. É complicado para você se defender perante depois a justiça. Gestão de documentos.
guarde toda a documentação que você gerar. Gere toda a documentação necessária e guarde, tá bom? Ok? Fundamental, pessoal, é um atendimento em saúde. Você vai fazer uma avaliação, que é uma consulta. Você tem que ter um prontuário. Você tem que saber qual produto você usou, qual data, qual técnica, qual lote. Tem que ter uma rastreabilidade, entendeu? Não existe de você só atender e devolver. Ah, vou fazer um Botox Day lá em outra cidade. Você leva a caixinha com o produto, chega lá, faz assim, 10 Botox, 20 Botox, volta para trás e ó, sabe nem o nome de quem você fez. Para comprar, para adquirir produtos, vocês precisam ter a pós em estética já registrados no conselho. Alguns laboratórios nem precisam de estar registrado no conselho, desde que você tenha o certificado, eles já te vendem. Alguns, algumas propostas aí para vocês, sugestões. Next Pharma é um laboratório mais novo. Eu particularmente usei pouca coisa deles e não indicaria para compra. Não indicaria. Por quê? Porque tem opções melhores. Não porque é ruim, mas porque custo-benefício melhor em outros produtos. Tá aqui, ó. Biometil. Biometil e Biomedical é da mesma empresa. Não aconselho também. Por quê? Primeiro, tem extrema dificuldade de vender para profissionais não médicos. São médicos os donos. É o primeiro laboratório de injetáveis do Brasil. E eles não gostam de vender para profissionais não médicos. Eles são lá de Santa Catarina. O preço é elevado e a resposta é a mesma. Então eu não vou comprar um produto caro que vai ter a mesma resposta dos outros de um profissional de uma empresa que nem quer me vender. Eu tenho que ficar pedindo, por favor, venda para mim. Não compro Biomedical, não compro Biometil. Agora, Victa, Optimus e PhD são meu ranking aí. A minha principal sugestão de compra, minha principal indicação, Optimus. Produtos são mais baratos, a qualidade é extremamente elevada, resposta muito boa para os produtos, fácil de comprar, fácil de acesso, te auxiliam no que você precisa, nas prescrições. Optimus seria o meu top um. Victa e PhD, os produtos da PhD são espetaculares. É um pouquinho mais caro que a Optimus, a logística é um pouquinho mais demorada para entregar, mas tem alguns produtos da PhD que eu compraria em detrimento dos da Optimus, por exemplo, o Gluteumax. O protocolo Gluteumax da PhD, na Optimus, ele chama bumbum brasileiro e bumbum na nuca. São dois protocolos corporais aí de tonificação e aumento de glúteo, de bumbum. O da PhD é espetacular. O da Optimus não é ruim, mas ele perde pro da PhD. Tá? A PhD também é muito bom, acesso a técnicos para te explicar, a venda é bacana, o pós-venda é muito bom, os preços são bons. E Victa, a Victa é que tem mais portfólio de produtos. Tem um portfólio extremamente grande, diversificado. É um laboratório de São Paulo, eu acho que demora um pouco para entregar, mas se você trabalha com hipertrofia, emagrecimento, os produtos deles, para performance, espetacular. Então, em primeiro lugar, eu ficaria com a Optimus. Segundo, PhD para alguns protocolos específicos e a Victa para protocolos de performance, emagrecimento e hipertrofia. Se você tiver o cadastro nas três, você não precisa de mais ninguém, tá? Os outros aí são coadjuvantes do processo, tá? Então, entenderam? Vocês só vão conseguir comprar depois da pós. As nossas aulas práticas são feitas com produtos Optimus e PhD, principalmente Optimus. Inclusive, a gente tem uma parceria, consegui na pós anterior uma parceria com eles. Eles dão um treinamento no final do curso sobre protocolos, sobre compras, sobre, né, a nossa parceira lá, ela, né, a técnica, ela dá uma aula sobre todos os produtos deles, explicando direitinho os ativos, técnicas de aplicação, espetacular, tá? São parceiros nossos da pós. Até porque a gente manda tantos clientes para eles, né? Que a parceria conosco aqui ficou favorável. E é bom para a gente também que a gente utiliza dos profissionais deles aí para, né, para orientações. Entenderam? Vocês entenderam isso aqui? São produtos injetáveis, não só injetáveis, tem orais, tem tópicos, mas são laboratórios que
manipulam produtos injetáveis para os protocolos que a gente usa em estética, tá? Então, eles vão ser os nossos fornecedores de produtos, entenderam? POP e protocolo obrigatório, porque são legal, vigilância sanitária. Todo procedimento que você faz, você tem que ter um POP. No meu consultório, na minha sala lá, na minha clínica, tem uma geladeira de estoque, tem um frigobar de estoque de toxina, de Botox. Eu tenho que ter controle de temperatura e umidade registrada, né? Isso tem que estar em um POP. Como que eu meço, qual procedimento eu uso, qual a periodicidade, como que eu registro, né? E como eu traço um plano de ação caso eu identifique algum problema na temperatura, né, pelo meu controle. Orientações pré e pós-procedimento. Bom, a orientação pré-procedimento você só vai conseguir fazer se você fizer uma avaliação prévia. Eu faço uma avaliação do paciente, traço um plano, né, de ação, né, de trabalho, o que eu vou executar nesse paciente, nesse cliente, quais protocolos a gente vai aplicar, qual periodicidade, qual valor, né, orçamento também, e vou fazer o primeiro procedimento daqui a 15 dias, mas eu quero que ele utilize alguma coisa antes, alguma coisa oral. Eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver uma avaliação prévia. Faço o procedimento, o pós são as orientações escritas. O que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, 24 horas de repouso sem atividade física, não pode usar tal produto, não pode tomar tal coisa. As orientações ali, tá? Geralmente nas aulas práticas né, as aulas práticas são comigo, por exemplo, eu dou sempre uma ficha de padrão, né, do pós. Ok? Então, assim, eu sempre libero para os alunos as fichas que eu utilizo aqui, né, os modelos do que das orientações pós-procedimento. E prescrição. Sempre que eu faço toxina botulínica, eu prescrevo produtos que vão melhorar a performance né, do meu resultado, fazer durar mais tempo. Sempre que eu faço secagem de vasinhos, eu tenho as prescrições também padronizadas para cada protocolo. Então, sequência: preenchimento da ficha de anamnese, orientações pré-procedimento, TCLE, orientações pré-procedimento e prescrição. Tá? Isso é o básico, né? De tudo aí. Ok? Temos uma atividade avaliativa, que é a pesquisa sobre a legislação e regulamentação da atuação profissional em estética, que é o estudo de caso, que tem o valor aí para a gente fechar essa nossa disciplina, tá bom? Pessoal, agora eu vou abrir a dúvidas aqui, tá? Nossa aula de hoje. Esses dois momentos que a gente tem no início do curso, que na verdade são 8 conteúdos, né? Que estão separados como se fossem disciplinas lá no AVA. Esse encontro é mais um encontro de resumo. Tem mais aulas gravadas lá, tem material teórico lá. Então, esse encontro, o objetivo dele é dar um resumo, né? Um encontro aqui de tutoria. É dar o resumo e oferecer para vocês um momento aqui de discutir alguma coisa. Claro que estaremos à disposição também para frente aí, né? Mas eu quero que vocês me digam se existe alguma necessidade de vocês aqui agora. Tá? Eu vou abrir aqui, que a gente teve uma pergunta sobre calendário, eu vou abrir aqui para a gente discutir. Tá bom? Vou disponibilizar para vocês para a gente discutir esse cronograma, tá? Tá um momentinho. Abri. Acho que foi a Samira que me perguntou. Samira, você tá aí? Tô aqui. Foi você que perguntou, não foi? Sobre o calendário? Isso, é porque no calendário no Ó, dia 18 tá dando que tá a aberto para aula você. é teórica síncrona. Tá Tá aberta. aberto para vocês aí? Tá, pra mim tá. Vamos lá. Ó,
esses oito conteúdos, os quatro primeiros já estão abertos no AVA. Devem ter visto lá, tem a aula resumo gravada, que a gente fez dia 28/6. Tem as aulas dos professores também gravadas. E material teórico e atividade avaliativa. Encerrado. Essa semana irão abrir essas quatro aqui, que foi o conteúdo que a gente discutiu hoje: metodologia, bioética, né, condutas, e tem um módulo também de docência, porque a gente tem, pessoal, alunos da pós que hoje são professores da pós. Temos alunos da primeira e da segunda turma que vão lecionar para vocês. Então, assim, é importante a gente dar um conteúdozinho básico sobre docência, porque pode sair professor dessa turma, ok? E aí nós temos, dia 18/10, teórica síncrona. O que que quer dizer? A aula vai ser online, mas pelo AVA. Desculpa, pelo Zoom, aqui. Igual a gente está aqui agora, só que é uma aula mesmo de 4 horas, né? De 3 a 4 horas, com o professor falando da disciplina. Vai ser um encontro para a aula dessas duas disciplinas, como a gente teve agora, só que é uma aula um pouco mais densa, porque já é conteúdo que vai ter prática no dia 8/11. Ou seja, no dia 18/10, online, pelo Zoom, vocês vão ter cosmetoterapia, terapia capilar e peelings químicos, enzimáticos e mecânicos. Dia 18/10, na parte da manhã. Para dia 8/11, vocês ficarem o dia todo na faculdade, das 8 da manhã até as 4, 5 da tarde, para a prática de cosmetoterapia e de peeling. Entenderam? Entenderam? Ou não? Sim. Sim? Uma outra dúvida. Em relação a essa atividade que você está passando hoje, a gente faz a postagem aonde mesmo? Não. Onde? No AVA. Vai abrir. Vocês devem ter visto que essas disciplinas que foram postadas aqui já tem um espaço para entrega de material, de atividade. Vocês viram? Sim, tem Vai aquela ter, parte, vai, sim. vai ter lá uma parte entrega de atividade avaliativa. Você faz no Google, no Word, no PDF e posta lá para mim. Vai ser avaliado, tá? Corrigido e avaliado, tá? Essas quatro vão ser do mesmo módulo. Esse módulo 2 já são aulas de equipamentos, né? Técnicas e equipamentos. Então vocês vão ter muitas aulas com laser, com material, com equipamento alugado, né? Ou da própria faculdade lá, para vocês treinarem técnicas, tá? Vamos lá. E aí vocês fecharão no dia essas duas matérias aqui, ó, esses dois conteúdos que é eletro, carboxy, tem uma aula, não tem um encontro presencial, desculpa, não tem um encontro síncrono pelo AVA, pelo Zoom, igual a gente está aqui, né? A aula gravada lá no AVA vai ter. Porque vocês vão ter a prática dia 29/11 e é praticamente equipamento. Então, por que que não vai ter uma prática? Aliás, por que que a prática do dia 29 não é seguida, né? Não é precedida de uma aula teórica? Porque vocês vão ter teórico prático junto nesse dia aqui. É saber usar equipamentos. Então é eletro, carboxy, são equipamentos mais simples que vocês vão aprender a utilizar lá na prática do dia 29. Mas a gente vai abrir material teórico para vocês lá no AVA, tá? Para vocês aprenderem. Não, desculpa, esse módulo de equipamento, ele tem essa questão. Os equipamentos mudam muito. Hoje você vai aprender no equipamento top de linha. Aí, daqui a 6 meses, aquele equipamento já é outro, já foi evoluído para um equipamento, uma tecnologia mais avançada. Então, por mais que a gente esteja atualizado, você tem que saber como usar o equipamento, a técnica. O equipamento mesmo que vai ser utilizado em si, no momento, né, do seu ali, você tem que fazer um treinamentozinho dele. Quem aluga esses equipamentos acabam dando esses treinamentos também, tá? E assim a gente vai seguir, tá? Aí o terceiro modo é o modo injetável, que é preenchimento, que é toxina, intradermo, tá bom? E aí vocês vão ter encerramento da pós de vocês aí. Dia 30/5, teremos estetas aí já aptos a estarem formados, exercendo. Alguma dúvida? Pessoal, estamos tranquilos. Tabador para todo mundo? Então tá. Beleza? Qualquer coisa me chame no Zap, no grupo. Vou postar, né? Essa semana as disciplinas vão abrir. Vocês continuem fazendo. Vou repetir. Vocês têm até aquela data de 30/5 ali. Até mais um pouco, tá? 30/5 é a última aula. Vocês têm pelo menos mais um mês depois daquilo ali para terminar tudo. Então, assim,
Ah, eu entrei na pós agora, eu tô atrasado? Não, você não tá atrasado, não. Você tem um mês, 2 meses depois daquilo ali, se precisar, do 30 do 5. Você só vai receber o certificado depois de concluir tudo. E depois que a pós termina, você tem um bom tempo para poder encerrar isso aí, tá bom? Ok? Então, espero que vocês estejam estudando aí, evoluindo né, o conhecimento de vocês na área da estética. Mas dentro de pouco tempo a gente terá aula prática, que é o momento da gente se encontrar, de se conhecer e de colocar a mão na massa mesmo, e aí que a gente se estimula, né? Infelizmente, existe a obrigatoriedade das grades curriculares, dos conselhos, como a gente viu aí, de ter um estudo teórico, de lei, de técnica, mas eu sei que o que chama atenção mesmo é a mão na massa da aula prática. Mas chegaremos lá em breve, tá? Grande abraço para vocês. Aguardo vocês aqui na próxima aula teórica, não é comigo, tá? Próxima aula de peelings e de cosmetoterapia aí com a professora Amanda, tanto a teórica quanto a prática. Na prática, nós temos outras professoras também, tá? Eu acredito que a Amanda vai dar aula de cosmeto e uma outra professora vai dar aula de peeling, tanto teórica quanto prática, tá? Então, vocês vão diversificar agora os professores, tá? Esse primeiro módulo é só comigo, porque, como eu disse, é só tutoria, tá? Dessas disciplinas que já estão todas lá no AVA, tem aula gravada, tem tudo lá, tá bom? A partir de agora, a gente começa mesmo a entrar na parte de protocolos, tá? Grande abraço para vocês. Obrigado pelo sábado aí, terem disponibilizado esse sábado aí para a gente conversar, tá? Grande abraço a todos.